O Conselho Nacional de Justiça reuniu integrantes do governo federal, do Distrito Federal e da Justiça para tratar da situação de detentos com transtornos mentais. No encontro conduzido pelo juiz auxiliar da presidência do CNJ, Luciano Lozecan, foram debatidas medidas para modificar o atual quadro de atendimento aos internos com problemas psiquiátricos. Atualmente, 100 homens e 5 mulheres são atendidos em locais inadequados na capital federal. A gente tem presos lá que tem 230 anos, se não fosse medida. Então, a gente tem estupradores em série, a gente tem homicidas, a gente tem preso que matou pai, que matou irmão, e, ao mesmo tempo, pessoas que precisam de tratamento. O ideal, é o que está sendo estudado agora, é que se crie um lugar adequado para que essas pessoas sejam tratadas, né? Porque, do contrário, elas nunca vão poder ser inseridas novamente na sociedade sem oferecer perigo. Na reunião, ficou decidido que o Conselho Nacional de Justiça vai intermediar uma reunião com o governador Agnello Queiroz para cobrar o cumprimento do termo de compromisso assinado no ano passado. Uma das medidas consideradas emergenciais é a separação imediata das pacientes judiciais que hoje ocupam a mesma cela de presas comuns dentro do presídio feminino do DF, popularmente conhecido como colmeia. Essas pessoas que possuem transtorno mental, no caso específico das mulheres, das demais detentas, né, dando-lhes o tratamento que a própria lei prevê, né, para que, ao longo do tempo, esse problema saia da esfera da justiça criminal e seja tratada na área adequada. Qual é a área adequada? A área de saúde, porque o problema deles não é um problema de delito, não é um problema propriamente do sistema de justiça criminal, é um problema de saúde mental que deve ser tratado ao longo de toda a vida desse sujeito, mesmo depois que ele sai do sistema de justiça criminal. A gente continua tratando desse assunto e falando desse acordo do CNJ de separar os detentos que sofrem de problemas psiquiátricos com a médica psiquiátrica Maria Cecília Frestas. Doutora, obrigado pela sua participação. A gente tem um dado do CNJ, são cerca de 4.500 detentos que sofrem algum distúrbio, cumprindo pena em hospitais de custódia. Sim. Mas a gente sabe que muitos deles acabam também cumprindo pena em presídios chamados normais. O que isso afeta para a pessoa que sofre desse problema? Bom, invariavelmente a gente vai ter uma piora significativa do quadro clínico desses pacientes. Esses pacientes precisam ser atendidos por uma equipe multiprofissional que conte com psiquiatra, com terapeuta, porque no meio dos detentos eles não vão ser compreendidos, o quadro clínico deles não vai ser com as alterações comportamentais, eles vão sofrer retaliações, isso vai piorar progressivamente o quadro deles. Mas quais são os problemas psiquiátricos que podem aparecer? Existem problemas psiquiátricos graves, como psicose crônica, que é chamada esquizofrenia, em que o paciente ele tem uma distorção da realidade, ele se sente perseguido, fica persecutório com o mundo. Imagina esse paciente, né, internado, né, num presídio, a reação que ele vai ter, né, diante e como o presídio vai reagir em relação a ele. Existem alterações também de humor, como um transtorno bipolar grave, que ele tem alterações de humor graves, sérias e que ele pode ter uma repercussão muito negativa nesse ambiente. E essa convivência ali com pessoas que não sofrem nenhum distúrbio, de forma indiscriminada, né? Aí cada um tem um perfil, tem gente que comete crimes mais graves, outros com crimes mais leves, junto com as pessoas que sofrem algum distúrbio. Esse relacionamento também não é saudável? Não é saudável, pode ser inclusive deletério. Existem até dados de estudos mostrando que esses presos acabam ficando mais tempo internados por mau comportamento, por não adquirirem pontos, né, como eles dizem na prisão, por serem liberados, porque acaba gerando agressividade, heteroagressividade. Mal a sociedade compreende esses pacientes, imagina os detentos, imagina as reações que eles terão diante dos sintomas psíquicos desses pacientes. É inviável, é desumano manter esses pacientes, sabe, nesse padrão, sabe, atual. E aí, nesse caso, qual que seria uma saída, assim, do ponto de vista psicológico, para tentar aliviar, que a pessoa está ali já cumprindo uma pena, né? Então, mas para tentar aliviar, a gente sabe que tem o isolamento, o que deveria ser feito? Nós possuímos uma escassez enorme no serviço primário, secundário e terciário de saúde mental. Então, nós temos, por exemplo, depois da reforma psiquiátrica, que não foi realizada de forma adequada, né, ao meu ver, e de vários psiquiatras,
Esses pacientes graves ficaram sem espaço em hospitais, sabe, psiquiátricos, mesmo em hospital geral. E aí eles estão nas ruas, eles são presos. Então, o problema é realmente a demanda exagerada e que a gente não tem conseguido suprir com tratamento adequado. Essa é a base de todo o problema. Agora, diante da atual situação, esses presos precisam ser separados e serem atendidos em presídios especializados. Na verdade, o que acontece nesses presídios, né, que acabam recebendo pessoas com problemas, né, algum distúrbio, é o reflexo do que acontece aqui fora também, né? Sim, Não, sim, existem perfeito. políticas para cuidar, para tratar dessas pessoas aqui fora? Nós temos, assim, né, o Ministério da Saúde preconiza, né, os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, que busca essa integração do doente mental com a sociedade, através de terapias, através de tratamento da própria família, né, da integração com a família, mas é muito escasso, a demanda é enorme, como estou dizendo. E existem uns casos gravíssimos que necessitam de internação hospitalar, e é isso que a sociedade precisa entender. Acho que houve muito pecado anteriormente com hospícios, né, assim, mal administrados, mas nós precisamos retomar hospitais psiquiátricos de qualidade para esse paciente gravíssimo. Um paciente que mata sua mãe, um paciente que arranca os olhos, a gente convive com isso nos hospitais psiquiátricos. Nós não vamos ser melhores deixando esses pacientes nos presídios, a gente precisa tratar. Um paciente tratado, mesmo grave, ele não apresenta risco de violência superior à média da população. É isso que a população precisa entender. E seja dentro de um presídio, seja fora, Ele a ajuda da família também é fundamental, né? Fundamental, fundamental. Tá certo. Bom, eu conversei aqui com a doutora Maria Cecília Frestas, psiquiatra. Obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda. Prazer.